A paz do Senhor para a igreja. Josué capítulo 6, o título vai falar assim: Jericó é destruída e Raabe é salva. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e o seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando a cidade uma vez assim. Farei por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. Versículo 10. Porém, ao povo, Josué tinha dado a ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritei. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, tomaram a cidade. Pode se assentar, dando glória a Deus. É muito conhecido por todos nós, né? Eu não vou falar muita coisa aqui diferente daquilo que você talvez já tenha ouvido. Josué, no capítulo 1, Deus fala com Josué e anima ele, falando: Josué, Moisés é morto, agora você vai se levantar, agora você vai se posicionar, porque através de ti vou fazer o meu povo, a promessa vai cumprir através de você na liderança. E aí eu fico pensando que Deus aqui animando Josué. Talvez Josué estava como eu e você, tenso, talvez preocupado, talvez com medo, talvez pensando como é que vai ser. E aí você vê que mesmo que Josué estava ali acostumado já, porque ele era ali sucessor, né? Moisés sempre liderando, ele sempre ali, mas mesmo assim, talvez ele estava ali preocupado com como é que ia ser a aceitação dele com o povo. E Deus começa a animar ele, falando que estaria com ele. Deus começa a falar para ele: olha, Josué, eu estou contigo por onde quer que tu passares, por onde quer que tu pisares, mas não se aparte do livro desta lei, antes medita nela dia e noite, porque eu serei contigo, Josué, você não está sozinho. E aí mesmo assim Deus animando Josué. Se a Bíblia fala que Deus estava animando ele, é porque ele estava desanimado. Se a Bíblia vem falando que Deus anima ele, é porque talvez ele estava ali desanimado. E aí eu quero falar para você que chegou aqui talvez nesta manhã com o coração entristecido, talvez você chegou aqui abatido, talvez você chegou aqui pensando que você está mesmo sozinho. Deus fala para mim e para você nesta manhã: anima-te, ponha-te de pé, porque Ele quer falar contigo. Deus não vai falar com ninguém que está prostrado, Deus não vai falar com ninguém que está paralisado, Deus não vai falar com ninguém que não ora mais, que não lê a palavra dEle, Deus não vai falar com ninguém que não adora Ele mais. E aí eu me lembro de Ezequiel, quando Deus fala para Ezequiel ficar de pé, Deus manda Ezequiel ficar de pé. Ezequiel passou por tantas coisas, Ezequiel já estava também ali desanimado, achando que a promessa não ia se cumprir. E um dia na beira do rio Quebar, Deus fala com ele. E aí eu fico pensando que todas as vezes que nós estamos desanimados, todas as vezes que a gente pensa em parar, todas as vezes que a gente pensa em desistir, todas as vezes que a gente pensa talvez em olhar para trás, Deus sempre vai usar alguém para te animar. Deus sempre vai usar alguém. Se Ele não falar com você no louvor, Ele vai falar com você na oração. Se Ele não falar com você na palavra, Ele vai falar com você na natureza. Uma simples coisa Ele fala conosco. E aí tem pessoas que pensam que Deus tem que fazer muita coisa para falar com a gente. Não. Às vezes o Senhor fala com a gente no estalar de dedos. É nas pequenas coisas. Eu fico muito atenta nos pequenos detalhes que o Senhor Ele fala comigo. Às vezes eu chego na igreja apenas eu olhando para uma pessoa, sabe, Claudilene? O Senhor Ele já fala algo no meu coração. E aí eu quero falar para você que pensa assim: irmão, como é que eu vou orar para me ouvir a voz de Deus? É apenas você falar: eis-me aqui. Abrir o seu coração. É apenas você falar assim: eis-me aqui. Alabassuria
prosseguir. Era necessário Josué continuar. Era necessário Josué liderar aquele povo. E as promessas que foi feito lá atrás ia se cumprir com Josué na liderança. As coisas iam acontecer com Josué na liderança, mas Deus dando a direção para Josué. Josué não estava ali porque alguém colocou Josué. Josué não estava ali porque ele era bonito, porque ele era... Não, é porque Deus falou que seria ele. Alabassúria terrestre, Deus falou que seria ele. E aí mais adiante nós vamos ver que Josué prepara o povo para passar pelo Jordão. E todas as vezes que nós vamos enfrentar alguma coisa, tem uma preparação antes. Não é de qualquer jeito. O povo ia passar pelo Jordão, mas não seria de qualquer forma. Era necessário o povo se preparar. Era necessário o povo estar ali em preparação. E aí eu quero falar para nós que estamos aqui, que às vezes a gente quer fazer alguma coisa para o Senhor, igual as escolhidas está aí, estamos a todo vapor, as intercessoras estão ali clamando dia e noite, porque não é de qualquer jeito. Tem que ter uma preparação. Até chegar a acontecer, tem a preparação antes. Então, talvez, se você que chegou aí, que fala assim, mas eu não faço nada para o Senhor, vai se preparando, querido. Continua orando. Continua clamando lá na tua casa, porque enquanto você está orando lá, Deus está te preparando. Enquanto você está orando, talvez na sua casa, pelos teus, Deus está te levantando para um propósito. E mais adiante, Josué envia os 2 espias a Jericó. E aí, você vê que Josué envia esses 2 espias. E aí a prostituta Raabe, ela esconde esses 2 espias. E ali, enquanto ela esconde os 2 espias ali, eu fico pensando que Deus já tinha preparado tudo. Até a salvação para Raabe. Né? Porque nada acontece sem a direção do Senhor. Não cai uma folha de uma árvore se o Senhor não permitir. Então, tudo que vai acontecer na minha e na sua vida é o Senhor que está no controle. Mas o inimigo, ele não tem poder na minha nem na tua. Quem tem poder na nossa vida é Jesus Cristo. É o Nazareno que tem poder na nossa vida. Não fica dando ênfase, falando que é o diabo, que ele faz, mas só se Deus permitir. Ele só faz alguma coisa se papai permitir. Enquanto Deus não permite, ele não tem poder de nada na nossa história. E aí, ele envia esses 2 espias e a Raabe ali esconde esses 2 espias. Interessante que ela esconde eles e ela, quando eles vão ali procurar os 2 espias, ela finge de conta que eles nem passaram por ali. E quando eles vão embora, ela começa a falar, olha, eu tenho ouvido falar desse Deus. Está todo mundo aqui com medo. Está todo mundo aqui preocupado. A gente tem ouvido falar que esse Deus de vocês, ele é Deus no céu, é Deus na terra. E Raabe, ela começa a abrir o coração dela ali. Porque eu entendo que mesmo que aquela mulher não conhecia Jesus, mas aonde eu estou e você está, que é servo do Senhor, a presença dele, ela chega conosco. Aonde nós colocamos a ponta dos nossos pés, que nós que carregamos a presença dele. Então ele chega conosco. O Espírito Santo que habita em nós, ele chega juntinho com a gente. E aí eu fico pensando que o Espírito Santo estava tocando na vida daquela mulher. E ela começa a falar, olha, eu tenho ouvido falar desse Deus de vocês. E ela toda preocupada, toda com medo. Mas o Senhor, irmãos, ele não esquece de nada que nós fazemos para ele. Tudo que nós fazemos para o Senhor, os olhos deles estão assim, atentos. Então, às vezes você faz uma simples coisinha para o Senhor, ele está vendo. Às vezes você passa alguém, um irmão, você dá um copo de água, Jesus está vendo. Às vezes alguém para por você, você fala, Jesus te ama. Ele está vendo. Não é em vão nada que nós fazemos para o Senhor. E com Raabe não foi diferente. Não foi em vão. A Raabe tem escondido os 2 lá. E aí ela esconde os 2 e ela fala porque estava com medo, preocupado, que tem ouvido falar desse Deus. E eles falam para ela que poderia ficar despreocupada, que a família dela não ia morrer. Porque o Senhor, ele viu. E que Raabe estava fazendo ali pelo povo deles. E aí quando eles chegam lá também, eles já têm assim, Jericó é nossa. Eles já estão cientes. Você sabe por quê? Porque no versículo 1, 2, o Senhor falou assim, olha o que o Senhor falou no versículo 2 do capítulo 6. Então disse o Senhor a Josué, olha,
tenho dado na tua mão a Jericó. Então, assim, eles só iam batalhar para chegar na mão deles. Jesus já tinha dado. Jesus já tinha dado. E aí nós vamos ver que eles chegam lá e falam para Josué que Jericó já era deles. Já estava tudo certo. Com certeza, confiante. Eles já tomaram posse. E eu quero falar para você que chegou aqui, que às vezes você ora por alguma coisa. Às vezes você está clamando pela tua casa, por alguém, por uma porta aberta. Você fica inseguro. Você fica preocupado. E eu quero falar para você, confia no Deus que você serve. A Bíblia fala que no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Ele não se abala, mas permanece para sempre. Então é tempo de confiar no Senhor. É tempo de você entender que enquanto você ora, o Senhor ele está ouvindo a nossa oração. É tempo de você entender que enquanto nós estamos orando, querido, o céu ele está em movimento, o mundo espiritual, a alabaçúria terrestre está em movimento ao nosso favor. Então não fica assim, mas será que vai acontecer? Vai acontecer, porque nós oramos, porque você orou, porque é o Deus que nós confiamos, Ele é Deus que faz. E aí algumas pessoas nem acreditam muito que há uma batalha no mundo espiritual. Tem gente que não acredita nessas coisas. Tem gente que, não, mas há uma guerra no mundo espiritual. Há uma peleja no mundo espiritual. Você pensa que para eles chegar até lá no capítulo 6, eles tiveram que batalhar. Interessante que aqui não foi com armas. Não foi. Deus deu outra estratégia. E aí, no segundo livro das Crônicas, você vê que Josafá ele enfrenta a guerra com armas. Mas teve também dia que Josafá enfrentou guerra sem armas. Então, para o Senhor fazer na minha e na sua vida, vai ter vezes, vai ter dia que o Senhor vai te dar para você enfrentar com armas, mas vai ter dia que o Senhor vai te dar para você enfrentar na oração, no propósito, vencendo a guerra de joelho. E aí, mais adiante, nós vamos ver a passagem do Jordão. E aí, no capítulo 4, eu vou ir pulando algumas coisas, gente, para mim não falar muito, tá? Para me chegar onde eu quero e entregar na hora certa. Aí no 4, aqui vem a circuncisão dos filhos de Israel. O Senhor, ele manda circuncisar os filhos de Israel. E aí aqui, ele manda celebrar a Páscoa. E aqui no 5, um anjo aparece para Josué. E aí é o próprio, a gente vai estudar um pouquinho. A gente vai ver que é o próprio Deus que aparece para Josué, falando com ele. E o Senhor fala, Josué, tire as sandálias dos seus pés. Ou seja, Josué, não é de qualquer jeito na minha presença. Josué, não vai ser de qualquer forma na minha presença. Tira a sandália dos teus pés, porque aqui a terra é santa. Aqui o negócio é diferente. Josué, lá fora você faz o que você quiser, mas na minha presença é diferente. Josué, lá fora você faz e acontece, mas aqui na minha presença o negócio é diferente. E aí eu fico pensando que quando o Senhor fala com Josué ali, Josué ele fica temente, né? Fica tenso ali, né? Com aquilo que o Senhor falou com ele. Mas ele tem a certeza que é o próprio Deus que estava falando com ele. E aí, quando vai chegando aqui no capítulo 6, nós vamos entender que Deus já tinha dado tudo para ele. Deus já tinha dado a direção, como é que ia ser. O Senhor falou, tenho cercado a cidade estava fechada por causa do povo de Israel, por causa dos filhos de Israel. E aí eu falo para você que quantas coisas o Senhor não faz por amor a mim, por amor a você. Ele manda parar o tempo, Ele muda a estação, Ele faz chover, Ele abre porta, Ele fecha a porta, alabaçúria terrestre, Ele muda o tempo, querido. Ele faz o que for necessário por amor a mim, por amor a você. Então nós não somos qualquer um, nós somos filha do Rei, nós somos filho do Deus que pode todas as coisas, nós somos filho do eu sou o que sou. Enquanto eu e você entender isso, as coisas vão ficar mais fáceis. Quando eu e você começar a entender que nós não somos qualquer um, as coisas começam a mudar. Mas por quê, irmão Josi? Porque nós carregamos a presença dele conosco. Porque nós carregamos a presença. Nós não somos qualquer uma. O Espírito Santo, ele habita em nós. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas é qualquer uma. Para ele, ou para ela, mas para Jesus, você não é qualquer um. E aí, nós vamos ver que
Eu já falei do versículo 2. Vós sois, o 3, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Interessante que Deus começa a dar estratégia. Eu até anotei um título aqui, ó, as estratégias de Deus para a vitória. Você que chegou aqui precisando de uma vitória, pega bem que Deus está falando aqui nesta manhã. As estratégias de Deus para a sua vitória, para a minha vitória nessa manhã. Deus começa a dar direção. Deus vai te dar estratégia nessa manhã. A vitória já é sua. Mas para chegar na tua mão, Deus vai dar estratégias espirituais. E aí nós vamos ver que no 3 ele fala assim, ó, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. O Senhor falando para você. Falando, sabe, Meire, você vai louvar esse louvor 6 dias, lá dentro da sua casa, andando da sala para o quarto, Meire, em silêncio. Imagine só o Senhor falando. Sabe, o Senhor, sabe, Claudilene, você vai ficar em oração por uma causa 6 dias, Claudilene, mas em silêncio. Orando só na mente. Imagine só o Senhor te dando. Ó, você vai rodear a sua casa, talvez, ou dentro da sua casa, na sala, do quarto para a sala, 6 dias, mas em silêncio. Sabe por quê? Isso aqui me chamou muita atenção. Porque todas as vezes, antes da vitória chegar, Tuane, a gente conta para alguém. O Senhor, ele já falou com a gente que a vitória é nossa, mas a gente fala, a gente começa a abrir a boca para todo mundo. E aí, o que o inimigo faz? Começa a trabalhar em cima constante, porque ele já trabalha. Só que ele começa a trabalhar dobrado, porque ele sabe que o Senhor, você já abriu a boca falando, ó, Deus já me deu. E aqui o Senhor fala, ó, vocês vão rodear a cidade 6 dias em silêncio. Ninguém fala nada. Imagine só. E Deus falou, ó, tem que ir a Arca da Aliança, que é o símbolo da minha presença, os homens de guerra, os sacerdotes, na obediência. Imagine só como é difícil para nós que somos mulheres, hein? Em silêncio, andando. Em silêncio, 6 dias, ó, caminhando. 6 dias ali. Aquele silêncio. Sem ninguém falar nada. Sem sair do propósito. Sem sair da direção. Sem ninguém gemer. Imagine só você na sua casa fazendo esse propósito. Deus já te deu a vitória, mas ele falou assim, ó, vai ter que batalhar até chegar na sua mão. A vitória já é sua, mas não vai ser sentada. Vai ser guerreando. 6 dias em silêncio. Indo e vindo, sem falar nada. Oh, mas o Senhor falou que não era para fazer nada, nem dar tchau. É silêncio total. Ah, mas irmã, vai chegar o tempo do grito. Quando Deus der a ordem. Por enquanto é só oração. Por enquanto é silêncio, né, Claudilene? Por enquanto não é tempo de falar, sabe? Deus já falou. Não, fica no silêncio. Por enquanto é rodeando a cidade. Por enquanto é se alguém te perguntar, tá igual a Sunamida. Tá tudo bem. Ah, mas... é silenciar. E eu aprendo que a nossa vitória, irmãos, ela está no silêncio. Porque a Bíblia fala, Provérbios fala, quem abre muita boca traz o quê? Tribulação, traz problemas. Às vezes a gente fala coisas que não é para falar. E o Senhor, em meio a uma batalha, tudo que você fala, ou talvez até que você pensa, sai da direção. Por isso que quando nós vamos entrar em uma guerra, Paulo ele ensina aquela igreja de Éfeso a se posicionar, a ficar posicionado na oração, a andar armados com toda aquela armadura. Não é usar só a espada, não. É tudo, é o capacete. Porque a nossa mente é um campo de batalha espiritual. A nossa mente é um campo de guerra espiritual. A nossa mente é um campo minado. Ah, mas como assim? É contra nós mesmos. A nossa guerra espiritual não é contra o irmão, não. É porque às vezes o Senhor fala, vai orar, e a gente fica assim, será que é para orar? Ah, vai fazer, será que é para fazer a batalha espiritual? Aí Paulo fala com aquela igreja, ó, é tempo de vocês se posicionar. É tempo de vocês andar armado com toda essa arma. Depois disso, fica lá de prontidão. Posicionado. Parado. Alabassureta resca. Posicionado, esperando o tempo de você
age. Não age de qualquer forma, não saia da direção, não saia do foco que Deus te deu. Ele já te deu até uma direção, mas aí talvez você fique querendo fazer assim, não, faz na direção que Ele te deu. E aí, nós vamos ver que, depois disso, 6 dias, tá, irmãos? Depois, no último dia, no 7º dia, 7 vezes. Imagine só, você anda 6 dias em silêncio. Você pensa que acabou. Mas aí no último dia, 7 voltas. No último dia de novo. Mas isso tudo em silêncio. Venceu os 6 dias, a gente pensa, é minha vitória. Não. Aí o Senhor falou assim, ó, no último dia vai ser 7 voltas. As muralhas não vão cair de qualquer forma. Jericó já até é de vocês, mas não é de qualquer jeito. Não, irmãos, não é fora da direção, não é fora de posicionamento. E aí escrevi até aqui, que a largura dessas muralhas era mais ou menos de 2 metros, e a altura era mais ou menos de 7 a 9 metros. Imagine o quanto que ela não tinha de fundura, de aquelas pedras duras. Então não era qualquer coisa que você ia bater a mão, bater o pé, fazer barulho e ia cair, não. Imagine nós aqui, marchando em frente a essa pilastra. Vai acontecer alguma coisa? Nada. Imagine lá atrás, aquelas pedras duras. E o povo marchou 6 dias, indo e vindo. E no último dia, 7 voltas. Tudo no silêncio. Tudo ali. Quieto, sem falar nada. Porque as muralhas não iam cair fora da direção do Senhor. Primeiro, Jesus está ensinando o povo o quê? Obediência. Primeiro, o Pai está ensinando o quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor está ensinando. Ainda que eu e você não entendemos. Ah, mas Senhor, eu vou ficar em silêncio. 6 dias, depois mais 7 voltas no último dia. Tudo em silêncio. Eu não vou poder falar nem para o meu esposo. Não, tem coisas que é você e Deus. Ainda que o seu esposo, né? Nós somos uma só carne, mas tem coisas que o Senhor Ele quer fazer acontecer. Tem coisas que não é para falar, irmãos. É só para orar. É só para ser direcionado pelo Espírito Santo, porque o tempo da vitória, ela chega. Mas até a vitória eu receber, Claudilene, eu preciso estar em silêncio. Eu preciso estar na direção do Espírito Santo. Eu preciso batalhar espiritualmente. E eu aprendo aqui que o povo estava batalhando. Não estava com espada, nada disso, mas eles estavam ali guerreando. Porque eles estavam ali em oração na mente. Eles não estavam ali andando de qualquer forma, indo e vindo. Não, eles estavam ligados ali no trono do Senhor. Eles estavam ali direcionados pelo Espírito Santo. O próprio Deus deu a direção para Josué. O Senhor falou para Josué como é que seria. Não seria de qualquer forma. Então, com a direção do Senhor, nós vamos para qualquer lugar. Nós chegamos aonde a gente menos imagina. Com a direção do Espírito Santo, irmãos, nós vamos para qualquer lugar nessa vida. Ah, mas como assim? Se Deus falar que vai acontecer, Eclesiastes nos ensina a esperar nele. Há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. E vai acontecer. Então, espere em Deus. E aqui o povo teve que esperar no Senhor. No silêncio. 7 dias. Depois, 6 dias. Depois, no último dia, 7 voltas. Isso tudo no silêncio. Isso tudo ali, orando, clamando, indo, vindo. A Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor. O sacerdote na frente e o povo ali, sem sair do foco. E aí eu quero falar para você que chegou aqui, não saia da direção, irmãos. Não saia do propósito de Deus. Ah, mas irmão, alguém falou comigo, Claudilene, que não é para me fazer assim, mas se Deus falou. Porque o Senhor, Ele vai na contramão. Ele não age naquilo que eu acho que é, não. Ele age do jeito que Ele quer, do jeito que Ele quer fazer, como Ele quer, e Ele confunde. Às vezes nós pensamos que vai ser uma porta aberta aqui, não, Deus vai fechar e vai fazer acontecer lá na frente. O Senhor, Ele não trabalha com o que eu acho, não com o que eu penso, Ele trabalha com Ele, a soberania dEle. E aí, eu já vou entregar o microfone, 7 vezes, no último dia, 7 vezes andando para lá e para cá. Continuaram. Porque aquelas muralhas não iam cair de qualquer jeito.
As muralhas não iam cair batendo. O Senhor não falou, mandou para bater marreta, para quebrar. O Senhor não falou, ó, pega ali com... Não. E eu quero falar para você que tem batalha espiritual, irmãos, você não tem que falar nada. O Senhor, Ele tem falado muito comigo do silêncio. Tem guerra espiritual que você entra, que até o Senhor respirar, às vezes, o inimigo escuta. Até para respirar, igual quando a criança está dormindo, a gente vai devagar. Então, quer ter vitória? Vai na direção do Espírito Santo de Deus. Quer ter vitória na tua casa? Vai na direção que o Senhor te dá. Vai para o quarto de guerra, vai para a oração, vai para a consagração, vai para o propósito. Mas aí eu quero falar para você, não entra numa guerra também de qualquer forma. Para entrar numa guerra, você está vendo que está tendo toda uma preparação para ter a vitória. Então se prepare antes. Como assim? Começa a consagrar a sua vida antes. Começa buscando para você antes. Para você não entrar nessa guerra de qualquer jeito. Para você não entrar num campo de batalha espiritual, um campo minado de qualquer forma. E aí mais adiante, nós vamos ver que o Senhor falou assim, ó. E será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro e ouvindo-vos o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual frente desse. Isso é a direção que Deus está dando. O Senhor está direcionando o povo para fazer. E aí eu aprendo que a direção do Senhor, quando Ele me dá para fazer, é porque já tem vitória. Eu aprendo com a direção do Senhor, quando Ele me dá para fazer, é porque as coisas já estão acontecendo. No mundo espiritual, as coisas já estão nas minhas mãos. Eu aprendo que quando Deus está dando a direção, querido, é porque a vitória já é certa. E aí, mais adiante, eu já vou aqui para o último versículo aqui, que eu vou entregar o microfone. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada qual frente de si. Tomaram a cidade. Caiu os muros. As muralhas vieram ao chão. As muralhas vieram ao chão. Imagine só. Mais ou menos de 7 a 9 metros de altura. Mais ou menos 2 metros de largura. E aquelas muralhas vieram ao chão. Depois na sua casa você lê mais adiante, para você entender. Imagine só. Mas só veio ao chão na obediência. No direcionamento. Não veio ao chão com a minha direção. As muralhas não caíram porque Josué deu a direção. A vitória na sua vida, na minha vida, não vai acontecer porque alguém deu a direção. É porque Deus é quem tem que dar a direção. É Deus é quem vai fazer, irmãos. Quando eu e você começar a entender que é Deus é que faz, as coisas vão mudar. E aí eu quero falar para você que o que é impossível para você, era impossível essas muralhas cair ao chão. Era impossível para o homem. Imagine só aquelas pedras duras. As pessoas marchando ali na frente e cair. É causa que é impossível de acontecer. É coisas que os olhos do homem não tem jeito. É mais ou menos quando alguém está com a doença e alguém fala assim, ó, acabou. É só Jesus que faz. E é Ele mesmo. É mais ou menos isso. Porque para aquelas muralhas vir ao chão, não era de qualquer forma. Naquele tempo as cidades eram daquele jeito ali, era símbolo de proteção. E aí aquelas muralhas altas eram para proteger o povo, para os povos ficar guardados. Mas Deus falou para Josué, dei nas suas mãos Jericó. E Ele fala para você nessa manhã, Ele deu essa vitória, essa muralha na tua vida que está aí, que está te impedindo talvez de você orar mais, talvez essa luta que você está enfrentando, está te impedindo de você estar mais na presença do Senhor. Deus nesta manhã, Ele já te deu essa vitória, as muralhas nesta manhã, elas já estão no chão, basta você crer nesta manhã, basta você entender nesta manhã, o que é impossível para você é possível para o Senhor, porque Ele não sai da direção, Ele não perde o controle. Era impossível essas muralhas vir ao chão, era impossível fazer com que isso ia acontecer. Talvez se fosse hoje, todo mundo ia ficar, né, querendo tirar foto, postar no Instagram, meu Deus! Mas tem coisa que não é nem para postar. Tem coisa que não é nem para postar, irmãos. Tem coisa que Deus fala assim, não posta nada.
Tem coisa que Deus fala, Josi, é silêncio, minha filha. Não é para postar. Aí eu aprendo que às vezes nós não somos muito vistos, não somos muito lembrados. Eu aprendo isso. Quem não é muito visto, não é muito lembrado. Tem coisa que é para você ficar escondido, porque a vitória vem no esconderijo. E aí, depois você medita nessa palavra em casa. Mas antes de eu passar o microfone, nós vamos orar. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã. E aí, onde você está, você vai pensar que nessa muralha, talvez, algo que é impossível na sua vida. Há uma batalha no mundo espiritual aqui, tá? Fica ligado, há uma guerra aqui. Enquanto eu estou aqui falando, eu estou sentindo a batalha, tá? Então fica ligado. A muralha que talvez está aí na sua mente, talvez na sua casa, algo que o Senhor já até te deu. Sabe, Mari? É uma vitória que Deus já até te deu. Mas há um impedimento no mundo espiritual. Aí você vê que Daniel, ele começa a fazer aquele propósito. E a vitória dele vem no primeiro dia já. Mas havia ali uma potestade no mundo espiritual impedindo de chegar. E Deus envia Miguel para batalhar. E nessa manhã é guerra espiritual. E eu quero te convidar você a orar comigo. Isso aí que está no seu coração talvez. Isso aí que te preocupa. Essa muralha que não tem jeito para o homem. Essa causa aí que preocupa, talvez você não está conseguindo dormir, Raíssa. Talvez você está assim abatido, pensando como é que vai acontecer. A vitória é tua, mas nós vamos orar e determinar no mundo espiritual. Guerra espiritual, você não entra nela de cabeça baixa. Você entra nela, irmãos, já profetizando, usando a autoridade de Deus e entendendo que a vitória é tua, e entendendo que Deus já deu. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, nesta manhã na Tua presença nós estamos. Jesus, eu já quero Te agradecer nesta manhã, por tudo que o Senhor falou conosco nesta manhã, por tudo que o Senhor fez nessa consagração, porque nós cremos que grandes coisas o Senhor fez. Mas agora, Senhor, eu quero Te apresentar o Teu povo, a Tua igreja que está aí. Senhor, cada um que está aí clamando comigo agora, outros que estão até em casa. Jesus, que tem algo aí que só o Senhor pode fazer. Jesus, era impossível, aquelas muralhas vinham ao chão. Ah, Senhor, é impossível para o homem, Senhor. Mas o Senhor deu a direção, o Senhor agiu, o Senhor pelejou, o Senhor fez acontecer. A lavassura da Deus se canta. Então nesta manhã, vai trabalhando nas vidas, Senhor, os pedidos que estão aí, as mentes, os corações, pessoas que entrou aqui abatido com uma causa que é impossível, como as muralhas, pessoas que entrou aqui com o coração entristecido. Opera nesta manhã, levanta homens e mulheres valentes nesta manhã. Jesus, joga essa muralha por terra nesta manhã, faz com que a vitória da Tua igreja venha chegar na mão deles. Ensina a Tua igreja a batalhar, ensina o Teu povo a guerrear, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti, Paizinho querido. Eu creio nesta manhã na vitória. Eu creio nesta manhã, Deus, que aquilo que é impossível para nós, o Senhor já está fazendo. Então no mundo espiritual, quebra as cadeias, quebra as correntes, toda batalha, todo ataque, toda guerra espiritual, é na autoridade que é no Teu nome que nós repreendemos todo levante, em nome de Jesus. Receba a Tua vitória em nome de Jesus. E eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus.